Boa noite, pessoal. Fiquei encarregado hoje de falar um pouco sobre as fraturas do húmero distal. Uma breve introdução é a fratura do húmero distal. Ela é uma fratura da extremidade distal do húmero, logo acima da articulação do cotovelo. E ela é composta por estruturas articulares e não articulares. Entre as não articulares estão o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, coronoide anterior, fossa radial e fossa posterior do olecrano. E entre as estruturas articulares incluem o capítulo lateral, que se articula com a cabeça do rádio, e a troca medial, que se articula com a una, como bem mostra essa imagem que está no slide. Falar sobre uma anatomia que é mais relevante para a clínica, é que o epicôndilo medial ele é o local de origem comum da musculatura flexora do antebraço, e o nervo ulnar corre em um sulco na parte posterior desse epicôndilo. E o epicôndilo lateral, por vez, é o local de origem comum da musculatura extensora do antebraço. E a fixação desses músculos é responsável pelo deslocamento e rotação do fragmento distal. Na face anterior do húmero distal, permite a passagem da artéria braquial e do nervo mediano. A artéria braquial, que comumente fica envolvida na fratura, encontra-se ao longo da face anteromedial do húmero distal e apenas superficialmente ao músculo braquial. E o nervo radial passa entre os músculos braquial e braquiorradial antes de cruzar o cotovelo e penetrar no músculo supinador. E a quantidade de nervos e músculos que estão envolvidos nessa fratura mostra a importância clínica dela também. Entre a epidemiologia, o mais importante saber é que ela é uma lesão muito importante na população pediátrica. Ela ocorre em média em crianças de 6 anos e tem um pico de incidência entre 5 e 8 anos. Ela é a segunda lesão óssea mais comum na população pediátrica e ela é responsável por 55 a 80% do total de fraturas do cotovelo em crianças e até 2/3 das lesões pediátricas de cotovelo que requerem hospitalização, ou seja, pode acabar se agravando em uma coisa um pouco mais complicada. A incidência dessa fratura é estimada em 177 a cada 100 mil, e lesões neurais ocorrem em 6,5 a 19% dos casos, envolvendo fraturas desviadas. A maioria delas são neuropraxias. Então, o mais importante é saber que é bem mais comum em crianças do que em outras faixas etárias. Em adultos é muito incomum, em idosos pode até ocorrer um pouco, mas também não é tão comum. Na etiologia, a população predisposta, como disse, principalmente em idades em que o supracondilar está em maturação esquelética e possui o córtex delgado e fraco, a anatomia distal do húmero é especialmente predisposta a lesões por sua configuração em duas colunas conectadas por osso fino, onde representam uma zona de fraqueza, o que vai ocasionar uma lesão mais fácil. As fraturas em extensão são infinitamente mais comuns, representando 97 a 99% dos casos, e as fraturas em flexão são muito mais incomuns, porque tem que ser um impacto direto, o que ocasiona ser mais difícil. Para entender melhor a lesão, quando ocorre uma queda com a mão estendida, o olecrano ele se engaja na fossa do olecrano, e a extensão do cotovelo progride, finalmente o olecrano agindo como um furro na fossa. Enquanto a cápsula articular anterior do cotovelo possui uma carga de tração anterior, resultando em fratura e ruptura do periósteo anterior. Portanto, o osso começa a quebrar primeiro anteriormente e a fratura progride posteriormente em seguida. Se a energia for alta, o córtex posterior se rompe e, finalmente, ocorre o deslocamento posterior completo do fragmento distal, ocorrendo o periósteo posterior atuando como uma dobradiça. E esse é o mecanismo das fraturas do tipo extensão. Já as do tipo inflexão, elas ocorrem mais pelo impacto direto, a queda já com o cotovelo sobre o chão. Aqui é só representando com essa imagem que eu achei, onde ocorre principalmente em quedas, com o braço dessa forma que está sendo mostrado na imagem, e o trauma direto, que é bem mais incomum, ocorre como estamos se mostrando na imagem à direita. Quadro clínico e exame físico. As principais características do quadro clínico são dor e edema,
Apresenta também uma equimose da face anterior do cotovelo, e um sinal que é bastante comum é o sinal de Kimerson, que é essa deformação em S. Uma coisa que as pessoas também têm que estar muito atentas é o comprometimento vascular, que existe em até 20% das fraturas desviadas. Sempre lembrar de palpar os pulsos radiais e ulnar no punho da extremidade lesada, e em caso de ausência de punho, outros sinais de perfusão devem ser verificados também, como a cor, a temperatura, o enchimento capilar, se ele for menos de 2 segundos, e a saturação de oxigênio no oxímetro de pulso. A história da lesão geralmente envolve uma queda com a mão estendida, seguida de dor e inchaço no cotovelo, com perda da função do membro superior, e o início da dor geralmente é bem agravado. E é muito importante saber se a dor é decorrente da fratura ou da isquemia muscular de início tardio, que ocorre muitas vezes horas após a lesão. Tem que sempre ficar atento e acompanhar a criança para saber qual é a origem dessa dor. Entre os exames complementares, há de se fazer uma radiografia em AP e laterais e oblíquos para avaliar as lesões. Uma tomografia computadorizada, ela é de grande valia no planejamento cirúrgico também. A linha da fratura ela pode não ser visível, mas há outros achados radiográficos que podem sugerir essa fratura. Ou seja, tem que se ficar atento a se apresentar coxinha adiposo posterior ou anterior, que seria o sinal da vela, no caso, alteração na linha anterior do húmero e alteração na linha radiocapitelar. Um coxinha adiposo posterior em uma radiografia lateral verdadeira sempre é anormal. Esse resultado é específico de derrame articular, mas não é muito sensível. E então se atentar que se houvesse coxinha adiposo posterior, sempre vai ser anormal. E um coxinha adiposo anterior pode indicar derrame articular, mas não é específico. Essas lesões, essas fraturas no número distal, elas são classificadas na classificação de Gartner, sendo a do tipo 1 não deslocado, ou minimamente deslocado, menos de 2 milímetros, com a linha humeral anterior intacta e sem a interrupção do periósteo, apresentando uma fratura estável, onde os sinais de almofada de gordura podem ser encontrados, mas não sempre, como está mostrando na imagem. Já do tipo 2, ele é deslocado, com mais de 2 milímetros e com o córtex posterior intacto articulado. A linha humeral anterior ela não passa pelo terço médio do capítulo nas radiografias laterais e não apresenta deformidade rotacional na radiografia AP. Já do tipo 3, que seria a mais séria, ela é deslocado sem contato cortical significativo, geralmente extensão do plano sagital e rotação do plano frontal e horizontal. Essa ruptura é significativa do periósteo, atinge tecidos moles e lesões neurovasculares já são bem comuns, diferente das outras duas classificações. Cominuição e colapso da coluna medial com má rotação do plano frontal também pode apresentar. Então, como dá para ver na foto, nessa imagem, já é um desvio praticamente muito mais grave do que as outras duas e que seria bem mais fácil de atingir estruturas vasculares. Entre as complicações, a artéria braquial, o nervo mediano ou o nervo radial, eles podem ser comprometidos, especialmente quando a fratura tiver desvio ou angulação posterior, como no caso da Gastland tipo 3. E essa lesão neurovascular pode levar a síndrome compartimental no antebraço, que pode causar a contratura isquêmica de Volkmann e a mão ficar com essa apresentação. No tratamento, há o tratamento conservador nas fraturas sem desvios ou fraturas ocultas, onde pode ser feita a imobilização com tala, principalmente em crianças, e o cirúrgico, para fraturas onde já ocorre uma luxação e é mais grave, e é frequente a redução aberta com fixação interna, como está mostrado na figura à direita. Essa parte foi bem difícil, porque, como eu havia falado, é muito mais comum em crianças do que em atletas, pessoas de uma idade mais elevada, mas esses foram 2 casos incomuns que eu consegui achar de atletas de futebol que sofreram dessa lesão. O Lavezzi, que é um jogador da seleção argentina,
Ele, ao tentar dominar a bola após um passe longo, ele caiu atrás de uma placa de publicidade, sofrendo essa fratura em razão da queda do impacto em seu braço. E é muito incomum, ele caiu na placa de publicidade, ou seja, é uma fatalidade assim que geralmente não ocorre. Já o goleiro Fernando Praz, em 2016, após sofrer a fratura supracondilar, ele foi cortado da Seleção Olímpica de Futebol, para mostrar que, se for uma lesão de um grau mais elevado, pode ser uma recuperação mais difícil, e o atleta acabou perdendo uma convocação para a Seleção Olímpica por conta dessa fratura. E esses foram os dois casos que eu consegui achar mais famosos, porque, como eu disse, é bem mais comum em crianças. Eu também tinha tentado achar alguns vídeos para mostrar a hora da lesão em algumas crianças, ou imagens mais específicas, mas também achei muito difícil de achar. E porque, como é em criança, fica mais complicado e tal, mas é isso que eu tinha para mostrar aqui hoje.